Olá pessoal, que o Senhor Jesus te abençoe. Tá tudo bem? Se não estiver tudo bem, vai ficar tudo bem. Chegamos hoje, dia 23, quarta-feira, dia 23 de julho, e eu quero dizer para você que hoje vai ser uma bênção. Você crê? Já escreva aqui Deus em primeiro lugar, porque nós estamos no Devocional Prioridade, Deus em primeiro lugar, para realizar já a oração poderosa da meia-noite, a oração para livramento. Deus vai livrar você, Deus vai livrar a sua casa, Deus vai livrar a sua família e Deus vai abençoar você, tá bom? E olha, eu quero agradecer a todos vocês que têm estado diariamente aqui conosco. Eu tenho observado as pessoas que têm compartilhado todos os dias, pessoas que têm nos ajudado aqui a pregar a palavra de Deus, a divulgar essa palavra com mais pessoas. Olha, eu quero dizer que você já é muito abençoado, amém? E você que está chegando hoje pela primeira vez, seja também muito abençoado, se inscrevendo já nesse canal, sabe? Deixando aí, acionando o seu sininho de notificação, deixando o seu amém, que o seu like quer dizer amém nesse canal, deixa aí o seu amém e compartilhe todas as pessoas que estão aqui. Atenção, compartilhe com 7 pessoas que você considera. E você que está pela primeira vez, eu queria que você deixasse seu nome aqui, eu quero conhecer você, eu quero estar orando por você, eu e a minha esposa, vamos estar orando por você, pelo Senhor, pela Senhora, e vamos estar abençoando a sua vida, amém? Nós temos uma equipe de fé de dezenas de pessoas que oram de manhã, de tarde e à noite, para que a sua vida seja abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você crê em nome de Jesus? Com certeza Deus tem grandes coisas para fazer na minha e na sua vida. Amém, pessoal? Olha, a minha Bíblia está aberta no livro de Filipenses, capítulo 3, e nós queremos falar sobre algo que muitas das vezes tem parado as pessoas. Muitas das pessoas, por não saber lidar com isso, acabam andando para trás ou ficando parado. Que tanto andar para trás como ficar parado são coisas ruins. São coisas que são muito ruins. Tem pessoa que, se você observar a vida dela parou, estagnou, parece, sabe, que ela está ali presa ali naquele lugar, não consegue ir para frente, não consegue, sabe, ter uma vida diferente. Por quê? Por causa disso que está escrito aqui. Filipenses 3, olha, 3,13. Olha o que diz, Filipenses 3,13. Irmão, quanto a mim não a julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Essa é hoje um problema também muito sério na vida das pessoas. Alguns dias atrás eu falei sobre a mágoa, mas hoje um dos problemas muito sérios também é o passado. Você vê o que é a depressão? A depressão é excesso de passado. A pessoa não consegue se libertar de coisas mal resolvidas no passado, então ela acaba ficando depressiva, triste. A depressão é uma tristeza profunda, ela não tem mesmo vontade de ir para lugar nenhum. Fisicamente parece que não dá para ver que ela não está bem, mas às vezes mentalmente a pessoa está péssima. E aí, Paulo ele fala sobre esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Ou seja, me libertando do passado. Teu passado talvez foi um passado muito ruim, mas também pode ter sido um passado muito bom. Talvez hoje você está passando uma fase que você olha para trás e diz assim, poxa, eu era tão feliz, eu queria voltar a ser como eu era lá atrás, ou eu queria voltar no tempo, mas não dá. Não dá para voltar no tempo. Por isso que Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim. Você sabia que uma das coisas que Deus não faz é mudar o passado. Ele joga no mar do esquecimento, ele esquece o que nós fizemos, ele nos honra, ele nos abençoa, ainda que as pessoas apontem o dedo para nós e nos julguem pelos nossos erros do passado. Mas Deus, ele não é assim. Deus, ele nos perdoa, a misericórdia dele se renova a cada manhã, mas ele não pode mudar o passado. E o inimigo, que é Satanás, ele sabe disso. Por isso que ele fica na tua cabeça, olha, você fez lá, você deixou de fazer. É ou não é? Ele tenta escravizar as pessoas pelo passado. E muitas são as pessoas que estão presas ao passado, e ela não consegue dar um passo sequer para frente. Ela não consegue desenvolver a vida espiritual dela, ela não consegue ir para frente. E por que ela não consegue ir para frente, pastor?
porque ela está presa ao passado. Então, por mais que aconteça, se o passado dela foi muito bom, por mais que aconteça coisas maravilhosas hoje, ela está pegada naquilo que aconteceu lá atrás. Você sabia que teve um senhor um dia que ele tinha um carro, e o carro dele era bem antigo mesmo, era um carro, como diz a esposa dele, já estava bem velhinho o carro, e esse carro não tinha documentação. E um dia ele foi passar por uma blitz, e os agentes lá, policiais, pegaram aquele carro e levaram para o pátio. E por ele não conseguir, o antigo dono do carro tinha morrido, ele não conseguia a documentação, aquele carro ficou lá a vida toda, apodreceu lá, terminou de se apodrecer mais lá. E aquele homem, há muitos anos ainda, ele remoía aquele assunto. E ele falava, ai, que carro bom era aquele que eu tinha. Poxa, carro bom era aquele que eu tinha. Poxa, agora eu não tenho mais aquele carro. E ele ficava remoendo esse assunto, remoendo. Ele estava preso ao passado. E fazia isso mais de 20 anos, ele ainda se lamentava por aquele carro. E aí, por isso que Deus não conseguia abençoar ele. E um dia, conversa vai, conversa vem com ele, com a esposa dele, e eu falei sobre isso para ele. Falei, não abra a mão, porque olha, melhor do que aquele carro que você tinha, já tem vários. Tem carro que já saiu de linha, que é melhor do que aquele que você tinha. Né? E eu comecei a colocar isso na mente dele, e daqui a pouco ele apareceu na igreja com um carro, conseguiram comprar um carro bom, né? Um carro zero, compraram um carro bom e estavam lá felizes da vida. Por que ele não conseguia dar um passo? Porque ele não conseguia se libertar do passado. Tem pessoas, por exemplo, que um dia ela fez uma má escolha, escolheu uma pessoa errada, às vezes ela foi maltratada num relacionamento, foi traída, foi traído, sofreu num relacionamento, e hoje, de tanto ela olhar para o passado, ela está sozinha, sofrendo, e ela não quer ninguém. E por que ela não quer ninguém? Porque ela acha que todo mundo é igual àquela pessoa, ou seja, ela está presa no passado. Ela teve um trauma muito grande lá no passado, e esse trauma não deixa essa pessoa ir para frente. Esse trauma não deixa a pessoa viver uma nova história. E quantas são as pessoas que estão assim? Ou na verdade? Escreva aqui nos comentários, todos vocês que estão comigo, escreva assim, eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Porque você precisa viver algo novo. Você precisa se libertar lá do teu passado. Tem empresários, pessoas que foram empresários bem-sucedidos, que perderam tudo do dia para a noite. E hoje a pessoa tem medo de investir. Mas talvez você perdeu tudo porque você confiou numa pessoa errada. Alguma coisa aconteceu. Talvez você diga assim, olha, não deu certo porque Deus não estava no barco contigo. Ou não é? Mas hoje é diferente. Então nós precisamos nos libertar do passado. Nós precisamos olhar para aquilo que está diante de nós. Nós precisamos olhar para aquilo que está diante de nós. Por exemplo, tem pessoas que um dia sofreram um acidente de carro. E hoje ela tem trauma, ela tem carteira de habilitação, mas ela não dirige. Você acha que isso é vontade de Deus? Porque você sabe que um acidente de carro, naturalmente, ou qualquer acidente que seja, quase 90% é imprudência de alguém. Às vezes alguém foi imprudente, não é verdade. Mas hoje você está com Deus. Deus vai te guardar, vai te cuidar. Tem pessoa que tem carro e tem medo de dirigir. Ou não é? Tem pessoa que tinha uma moto, daí caiu de moto, agora não anda de moto. Por quê? Porque ela não se esqueceu do passado. Ela não se esqueceu do passado. Então eu repito, o teu passado pode ter sido muito bom ou muito ruim, mas passado é passado. Você vê que no carro existe um para-brisa que é bem grande e o retrovisor são pequenos. Tem cada um numa lateral e um no meio. Por que o para-brisa é maior do que o retrovisor? Porque o foco de uma viagem é você olhar para frente. Você só dá uma olhadinha para trás, mas já olha para frente. Dá uma olhadinha para trás e olha para frente. Assim é na nossa vida. A gente tem que olhar para trás, às vezes, para ver aqueles erros que nós cometemos, para não cometer mais. Sabe, eu tenho algo dentro de mim que inteligente é a gente aprender com o erro dos outros. Né? Sábio é a gente aprender com o erro dos outros. Mas às vezes a gente também cometeu erros. Então, se a gente cometeu erros, a gente precisa olhar para frente, olhar para Deus e crer no perdão de Deus. Amém? Em nome de Jesus, escreva aqui, eu vou olhar para frente. Eu vou olhar para frente. Amém? Eu quero orar por você. Vamos orar? Meu Deus, que palavra abençoada, né, gente?
Glória a Deus. Cada dia Deus tem nos surpreendido com uma palavra mais abençoada que outra. Por isso que é importante você se inscrever nesse canal. Porque, não é possível que Deus não tenha falado no teu coração através dessas orações da meia-noite. Não é possível. Deus tem falado. Vamos orar? Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso querido e amado Pai, estamos aqui hoje nessa quarta-feira, meu Pai, dia 23, e queremos pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a nos libertar das coisas do passado, meu Pai. Talvez a nossa vida não está andando porque nós estamos com muita bagagem do passado, meu Pai. E a gente fica se lamentando e a gente só consegue olhar para o que deu errado, só consegue olhar para o que aconteceu de errado e não conseguimos, meu Pai, olhar, meu Deus, para aquilo que está diante de nós. Não conseguimos valorizar aquilo que o Senhor ainda tem de fazer na nossa vida. Talvez essa pessoa que me acompanha agora, que está aí, talvez, meu Deus, angustiada, abatida, meu Pai, porque ela é essa pessoa e ela reconhece isso. Ela não consegue, meu Pai, ter um novo relacionamento porque ela sofreu lá atrás, ela tem um trauma, Senhor. Tem pessoas que têm trauma que elas carregam desde a sua infância, da sua juventude, da sua adolescência, e ela não consegue se libertar disso. Ela não consegue se libertar, meu Deus, desse passado. E por ela não se libertar desse passado, meu Pai, ela não consegue olhar para frente, ela não consegue desfrutar daquilo que o Senhor tem para ela, mas que o Senhor venha tocar agora na vida dessa pessoa, que o Senhor venha repreender agora, meu Pai, a vida de cada uma dessas pessoas, que o Senhor venha fazer, meu Pai, com que a bênção e o milagre chegue sobre a vida dessas pessoas agora. Pai, abençoa a vida de cada uma delas, abençoa a vida dessa mulher, abençoa a vida deste homem, abençoa a vida dessa pessoa que ora comigo agora, essa pessoa que talvez estava sendo injustiçada, que estava passando momentos de humilhação, momentos de tristeza, momentos de angústia, que seja tocada agora pelo teu poder, que seja abençoada, que seja agraciada agora pelo teu poder, que o Senhor abençoe a vida de cada uma dessas pessoas. Ó Deus querido e Deus amado, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida delas, que a vitória do Senhor esteja sobre a casa delas, em nome do Senhor Jesus. Pai, o Salmo 40 fala: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para me ouvir quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um tremedal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e confiarão no Senhor, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e põe no Senhor a sua confiança, e não pende para os arrogantes, nem os afeiçoados à mentira. Pai, eu quero pedir que o Senhor abençoe essas pessoas. Dá o livramento agora de morte para essas pessoas, livra essa pessoa de todo mal, livra essa pessoa que está lá numa UTI, numa CTI, que o médico falou que não tem mais jeito, livra ela da morte, livra, dá a alta para ela, livra essa pessoa, meu Pai, das drogas, livra essa pessoa, meu Pai, meu Deus, das más companhias, livra essa pessoa desse trabalho de bruxaria, esse trabalho de macumbaria, meu Deus, dê a vitória para essas pessoas, em nome de Jesus. Eu declaro você livre de todo mal, livre da mentira dos mentirosos, da inveja dos invejosos, livre de tudo que não presta, em nome de Jesus. Você que crê, diga: eu creio, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, amém. Ó, você está livre, você crê ou não? Amém, graças a Deus. Ó, amanhã, meia-noite, eu quero que você esteja novamente conosco, amém? Hoje, quarta-feira, 7 da noite, a pastora Andressa vai estar com vocês. Então, faz direitinho as suas campanhas para que Deus te abençoe, amém? Escreva aqui nos comentários: obrigado pelo livramento, porque você já foi livre de todo mal, e Deus já está abençoando a sua vida, tá bom? Amanhã, meia-noite, eu estarei aqui com vocês. Não esquece de compartilhar esse vídeo, de se inscrever no canal, de deixar o seu amém aí, que é o seu joinha. Não esquece, porque Deus é contigo, tá bom? Fica com Jesus, Deus te abençoe, uma ótima quarta-feira e até amanhã, em nome dele.